Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio, hoje, sábado, 18 de novembro. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Sabedoria, capítulo 18, versículos do 14 ao 16. Depois pula para o capítulo 19, versículo 6 ao 9. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como uma espada afiada, levava teu decreto irrevogável. Defendendo-se, encheu tudo de morte, e mesmo estando sobre a terra, ela atingiu o céu. Então, a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres para que teus filhos fossem preservados de todo perigo. Apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu onde antes era água. O mar vermelho tornou-se caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante. Por onde passaram, como um só povo, os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas. Como cavalos soltos na pastagem, e como cordeiros, correndo aos saltos, glorificaram-te a ti, Senhor, seu libertador. Palavra do Senhor, graças a Deus. Chave de leitura, versículo 15. A tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, precipitou-se no meio de uma terra condenada ao extermínio. Toda essa narrativa do livro da sabedoria serve-nos para que a gente olhe para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida. A nossa alma é essa terra condenada ao extermínio. O nosso coração, por causa do pecado, é esta terra condenada ao extermínio. A nossa alma ela é ferida pelo pecado. O nosso coração é ferido pelo pecado. A nossa carne, ela é ferida, ela é doente por causa do pecado. Temos vícios, temos paixões que muitas vezes preferimos a Deus. Quantas vezes nós não preterimos nosso Senhor por causa dos nossos pecados? Porque todas as vezes que a gente peca deliberadamente, a gente está escolhendo o pecado e dando as costas para Deus. Então, a nossa concupiscência, a nossa inclinação natural ao pecado é esse reflexo de todas essas doenças da alma que nós temos. Nós precisamos de cura. E para que toda cura aconteça, por vezes, o nosso corpo, para sarar, para ser liberto de um vírus, de uma bactéria, de uma doença, por vezes ele vai sofrer com a medicação.
para que essa medicação cause o efeito necessário, né? Uma ferida, quando é que ela começa a ser curada? Como é que ela começa a ser tratada? A primeira coisa que tem que fazer na ferida é limpá-la. E para limpar uma ferida, por vezes vai doer. E olha, a palavra de nosso Senhor aqui, a tua palavra onipotente, a palavra de Deus, tudo pode. A palavra de Deus, tudo pode. Nosso Deus é um Deus onipotente, que tudo pode, onisciente, que tudo sabe, e onipresente, que está presente em todos os lugares, em todos os instantes. Você, aonde você está, o Senhor está com você. O Senhor te acompanha. Ele só não peca, mas o Senhor nos acompanha. Nosso Deus é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. E a palavra de Deus tudo pode. E essa palavra onipotente precipita-se sobre nós. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face nos ensina: é próprio do amor abaixar-se. O Senhor se inclina à nossa pequenez para curar-nos das nossas doenças, para nos libertar dos nossos vícios, para nos libertar das nossas paixões. Então, a palavra de Deus se precipita. É próprio do amor abaixar-se. O Senhor se abaixa. Olha a Eucaristia, se não é um abaixar-se de nosso Senhor. Nosso Senhor, corpo, sangue, alma e divindade, Deus imenso, impossível de ser alcançado, abarcado pela compreensão humana, se coloca, se encerra no elemento mais trivial, no alimento mais trivial que é o pão, para se fazer presente e nos alimentar, nos nutrir, nos curar, nos libertar, nos salvar de nós mesmos, nos conceder a graça de modelar nossa personalidade em volta deste bem, que é a Eucaristia. E a Eucaristia é ou não é um abaixar-se de nosso Senhor, a nossa pequenez? Então a palavra de Deus onipotente precipita-se. Aonde? No meio de uma terra condenada ao extermínio. É a minha vida, é a tua vida, é a nossa alma. E a palavra de Deus, ela precisa, de fato, a palavra de Deus, ela de fato precisa muitas vezes nos ferir, para fazer aquilo que ela precisa fazer nas nossas vidas. A gente precisa permitir que a palavra de Deus faça uma cirurgia na nossa alma. E muitas vezes essa cirurgia vai doer. Porque para que a cura aconteça, muitas vezes dói. E olha para a tua vida, olha para a tua circunstância, olha para os teus pecados e perceba se muitas vezes não vai, quando a palavra de Deus começa, quando você se torna dócil à palavra de Deus, a palavra de Deus vai te inquietando o coração, vai te causando um incômodo, que você vai percebendo aonde você peca, aonde você erra, o que você precisa mudar. Isso já é o primeiro passo para a cura acontecer. Você já começa a identificar. E isso já é um processo da palavra de Deus nos ferir. A palavra de Deus nos fere, de tal modo nos constrange, de tal modo que aí o Espírito Santo começa a operar a conversão em nós. Então é preciso que eu e você, nós permitamos ser feridos pela palavra de Deus, que tudo pode. Então que a gente possa permitir que a palavra de Deus faça essa cirurgia tão necessária para a nossa alma, para o nosso corpo, para que transforme tudo o que precisa ser transformado em nossas vidas e no nosso jeito de viver. A liturgia nos ensinou a semana inteira acerca dessa necessidade de uma conversão diária. A conversão, ela não acontece do dia para a noite. A conversão, a cura acontece no caminho, e o caminho se faz caminhando. Caiu,
levanta e continua. Continua recebendo esse gotejamento do Espírito Santo, para que o Espírito Santo vá lavando as nossas feridas, para que o Espírito Santo vá ferindo a nossa alma para nos trazer a cura de todas as nossas doenças espirituais, para nos trazer a libertação de todos os nossos vícios. E aí é preciso que a gente tenha muita docilidade e humildade de dizer: Senhor, eu permito ser ferido pela Tua palavra, para que a Tua palavra me cure. Eu quero, Senhor. Eu quero que a Tua palavra desvele, revele os meus erros, as minhas más condutas, para que eu volte para casa, para que eu volte para Ti, Senhor. Para que eu não passe a minha vida inteira frequentando uma igreja, falando de Ti, mas não falando contigo. É preciso construir uma relação contigo, Senhor. Então, façamos essa reflexão. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Senhor nos ensina de um modo muito pedagógico e claro aqui como é importante a oração. O Senhor está dando bizu aqui, o Senhor abre aspas para Jesus. Jesus está contando uma parábola para dizer: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, porque o juiz da parábola é injusto. Mas o juiz resolve fazer justiça à viúva para ela parar de perturbar o juiz dele. E aí Deus está dizendo: olha, eu preciso mostrar a necessidade de rezar e nunca desistir a vocês. Ou seja, o Senhor está dizendo: se você insistir na oração e for para o bem da sua alma, e for para o seu bem, e não comprometer a sua salvação, insista na oração, porque eu vou lhe dar. Aperrei o meu juízo. O Senhor está praticamente dizendo isso. Se o Senhor tivesse vindo no Nordeste, ele ia dizer isso: ei macho, se fosse cearense, né? Perturba o meu juízo, aperrei o meu juízo, não desista. Porque está aqui, ó. Olha o que o juiz diz. Durante muito tempo o juiz se recusou a fazer justiça. Mas a esta viúva já está me aborrecendo, então eu vou lhe fazer justiça para que ela não venha agredir-me. Ou seja, para que ela não venha me perturbar, para que ela não venha tirar o meu sossego. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus, e Jesus é Deus, lhes fará justiça bem depressa. Então, meu irmão, peçamos hoje ao Espírito Santo, inflamados pelo Evangelho, pela liturgia, por essa léxio divina: Senhor, concede-me a graça de pegar gosto pela oração. Mas aí Deus termina uma advertência: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Então, o Senhor aqui, ele está querendo nos lembrar o seguinte: é muito importante nós nos tornarmos
homens e mulheres de oração. E nos tornando homens e mulheres de oração, cultivarmos desculpa a redundância, neste cultivo da vida interior, desenvolver a virtude da fé, a virtude teologal da fé. Porque o Senhor, ele tem uma predileção por quem tem fé, por aqueles que não exigem provas para crer no Senhor, para crer que Ele é um Pai que ama, para crer que Ele é aquele que não tira os olhos das suas crias, dos seus discípulos. Peçamos ao Espírito Santo: Senhor, me torna um homem de oração, me faz pegar gosto para que eu crie uma relação de intimidade contigo. Senhor, me torna uma mulher de oração, para que eu seja uma mulher que antes de qualquer palavra dita, antes de qualquer decisão tomada, eu bote o meu joelho no chão e faça a minha oração. Peçamos ao Espírito Santo. Neste sábado, vamos viver o final de semana cultivando isso no nosso coração, pedindo essa graça ao Senhor, de nos tornarmos homens e mulheres de oração, e que o Espírito Santo venha desenvolver a virtude teologal da fé em cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.